Olá, está começando o Memórias do Poder Legislativo, produzido pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. No programa de hoje, a segunda parte da entrevista com Paulo Diniz, ex-deputado estadual pelo PT, que cumpriu a 10ª legislatura no período entre 1983 e 1987, deputado. Quando eleito, qual era a sua plataforma na época? A plataforma era chegar ao parlamento e se organizar para combater a corrupção. A sangria que a gente vinha sentindo já dos governos Paulo Maluf, uma corrupção desenfreada, uma total falta de ética, a saúde faltando na periferia, o desemprego correndo solto, educação caindo pelas tabelas. Então essa era a plataforma, uma fiscalização grande sobre os cofres públicos, para que sobrasse dinheiro para que fossem feitos investimentos. O senhor tocou no nome do Paulo Maluf. Naquela época vocês já a gente tinha detectavam algo errado. Na militância a gente já via isso, que o partido combatia violentamente Paulo Maluf. Maluf era, e foi provado, né? Corrupção da imigrantes, uma série de coisas aí. O que o senhor achou da prisão dele agora? Eu achei que foi até um pouco tarde. Sim. Essa justiça não anda. Aqui é engraçado, quando a justiça anda, se reclama. Sim. Quando a justiça não anda, também se reclama. A gente está vendo aí agora a prisão do Lula e algumas pessoas reclamando que a justiça está muito rápida. Ela está acelerada, de repente o Lula já está preso. O que eu posso lhe dizer é que estou muito feliz com o que está acontecendo. Muito feliz? Muito, porque até que enfim eu estou vendo que aquilo que a gente defendia lá atrás está sendo cumprido agora. Quer dizer, as pessoas não honraram aquilo que tinham se proposto, porque em algum momento da vida o Lula se perdeu. Como dizia o ministro Barroso. Sim. O Lula se perdeu em algum momento da vida. Essa frase nem é minha, é do ministro Barroso. E ele não sabe quando e nem eu sei quando. E o senhor compactua com essa frase? Eu apoio totalmente. Então eu estou sentindo que está sendo feita justiça, que a lei é para todos. A lei não pode ser só para o cidadão comum. E aí eu quero lembrar o seguinte, não é só o Lula, ficar falando o Lula que está preso. Está preso o Palocci, está preso vários deputados do PP, e a Lava Jato está avançando. Ela está avançando e vai prender muita gente. Está em vias de ser preso Azeredo, está em vias de ser preso esse Aécio. Quer dizer, são coisas que nos deixam felizes. Existe uma luz no fundo do túnel. Tá certo? Quer dizer, o Lula que eu conheci era um. O Lula de hoje é outro, que eu desconheço completamente. Porque os conselhos que ele me dava, ele não fez nessa segunda parte, segundo mandato. Quer dizer, eu não sei, por isso que essa frase, em algum momento, ela se perdeu. Porque os comandantes do partido levaram o partido por um beco sem saídas. São responsáveis por isso. E eu me sinto muito magoado, porque não foi isso que nós pregamos para a sociedade. Nós pregamos para a sociedade ética, combate à corrupção. E eu estou vendo hoje que nada disso está sendo cumprido. Cada hora se acha uma corrupção em algum setor público. Sim. Quer dizer, empreiteiras, todas envolvidas, dinheiro de campanha que ninguém sabe de onde veio. Quer dizer, contribuições ilícitas. Quer dizer, isso é o que eu chamo de uma profunda tristeza que eu estou vendo hoje, tá? O senhor disse... pode falar. E aí, além da tristeza, eu me sinto muito magoado. Sente traído? Se sente traído pelas Me memórias, muito pela filosofia? Traído. Não é só eu não, hein? Tem vários que estão traídos. Eu vi coisas lindas no Lula, mas também vi coisas horrorosas. E acho o seguinte, que tem que fazer uma autocrítica. Sim. Tem que fazer uma autocrítica, porque achar que a população é idiota, não percebe as coisas, não dá, né? Basta ver as pesquisas aí. Uma coisa é pesquisa
eleitoral aí. A outra coisa... Porque eu rompi a bolha. Ok. Eu saí daquela bolha do messianismo. Sim. Vidrado na parte carismática. Eu quero olhar a razão, estou me guiando muito mais pela razão. É isso que eu hoje avalio. E o senhor conversa isso em casa, com os teus filhos? Converso. Com certeza eles sabem dessa filosofia que era falada e mais do que isso, né? Acho que era colocada realmente em prática na época, né? Qual que é a avaliação dessa nova fase dos teus filhos, né? Dessa juventude que vem por aí? Você tem um termômetro? Essa juventude ainda não discute muito, né? Dá algumas opiniões, uns são a favor, outros são contra, porque ainda falta muita informação. Sim, sim. Falta muita conscientização e informação. Quer dizer, agora que nós estamos tendo uma abertura grande. Eu acho que quem cometeu erros, se eu tivesse cometido erros, eu iria pagar pelos meus erros. Achava justo isso. Como eu vi agora o grande mentor do PT, José Dirceu, vir a público e dizer: olha, eu não vou brigar com a cadeia, eu vou cumprir a pena. É um réu confesso. Um réu confesso e era o mentor intelectual de tudo, no projeto de 20 anos do poder, feito pelo partido. Quer dizer, então, hoje a gente está tendo mais informação. Eu nunca pensei que o PT tivesse nesse nível. Quando começou a abrir, eu tive ânsia de vômito. Quando se abriu o mensalão, eu tive ânsia de vômito. Eu queria que aquilo fosse mentira. E não era. Foi a partir daí que o senhor foi se decepcionando. Eu fui me interessando, eu fui aprofundando. Fui aprofundando. Quer dizer, então, o poder a qualquer custo. E eu não entendo hoje pessoas sérias que estão aí defendendo Lula sem pedir para que ele faça uma autocrítica. Ele mesmo já reconheceu que cometeu muitos erros e que ele não faria de novo algumas coisas. É difícil desassociar, como o senhor está tocando, né, no nome do ex-presidente, o senhor é militante, né, foi eleito pelo PT. Não tem jeito, né? Não tem como desassociar? Como é que qual é a tua visão em relação a isso? Desassociar o nome do ex-presidente ao partido? Não dá. O Lula é o grande líder do partido. Sim. E ele é um grande, como é que se diz? Uma pessoa que tem influência sobre milhares de pessoas. Isso não dá para desassociar. Está na ordem do dia. Você está vendo aí hoje várias artimanhas do judiciário para tentar. O judiciário está rachado. Ainda bem que nós temos lá 6 que estão segurando a peteca. Sim. E tem 4 ou 5 que estão armados do outro lado. Então não dá para desassociar isso. Isso tem que servir como exemplo para gerações futuras. Sim. O próximo presidente que vai entrar tem que perceber: poxa, eu não posso fazer isso. Porque senão, se eu fizer isso, eu vou ficar que nem aquele outro cidadão que estava no governo. Tentar virar ministro para não ser processado. Tchau, querida. Lembra do tchau, querida? Aquelas coisas todas que virou piada nacional. Quer dizer, essas coisas são terríveis. Quer dizer, não é o que eles me ensinaram no começo. Fizeram tudo ao contrário. Então eu não posso concordar com isso e não dá para desassociar. Tem que fazer autocrítica. Sim. O senhor falou da... Não que eu não acho que os outros cometam erros. Sim, nós estamos falando cheio, no geral, né? O senhor falou que em algum momento se perdeu, mas o senhor já fez uma reflexão sobre o porquê se perdeu? Eu acho que é muito mais do ser humano, sabe? É uma coisa interna do ser humano. Aqui a gente teve várias situações que a gente poderia enriquecer. E a gente teve que ficar firme, manter a ética. Quer dizer, e sair daqui como ficha limpa foi uma grande vitória da minha parte, de muitos outros colegas que aqui tiveram. Quer dizer, abrir um pouquinho para a sociedade, discutir um pouco mais os problemas, parar com aquela arrogância, e somos os donos da verdade. Os outros, tudo que vem dos outros
não serve. O senhor falou, né, o senhor ficou na casa durante somente um mandato, são 4 anos, saiu como ficha limpa. Por que não quis novamente um novo mandato? Porque a política mudou. A própria eleição passada, custou R$50 cada voto. Hoje na periferia os votos são comprados. A democracia mudou. A forma de representação aqui é de quem tem mais dinheiro. Com o advento lá do investimento dos empresários, uma pessoa que tenta fazer uma política honesta, clara, em cima de propostas, está fadada ao fracasso. Isso não existe mais no Brasil de hoje. Tomara que volte a existir com esse novo movimento que está aí, proibindo o financiamento de empresas em campanha. Quer dizer, isso gera uma série de dúvidas e ainda nós vamos ver como é que essa eleição vai funcionar. Nós não temos clareza sobre isso. O que eu sei é que não pode ser como a eleição passada, porque aí é uma farsa. O que o senhor pensa sobre isso? São novos rumos, né? Como o senhor imagina que deva ser essa próxima eleição? Eu acho que nós estamos fazendo tentativas. Tá. Não dá para mim saber ainda, mas tentativas estão sendo feitas. Eu acho que vai haver um pouco mais de ética, se bem que eu tenho ainda uma discordância, uma dúvida, porque a verba de campanha vai ficar na mão dos presidentes de partidos. Sim. E eles vão se tornar verdadeiros caciques, agora sim caciques, e vão poder influir muito na eleição. O senhor acredita nisso? Eu não acredito, porque eu acredito nisso, agora eu não tá. acredito que vai ajudar muito isso. Como isso ainda é um aprendizado, que a democracia no país é nova. Sim. A gente avaliar, nós estamos engatinhando, pô. Então, eu acho que ainda vai ter que fazer correções de rumo. Sobre a democracia, quais os pontos que nós temos que avançar na sua visão? Nós temos que avançar para o voto distrital. O voto distrital melhora muito a representação, sabe? Ele inibe um pouco essa questão do poder econômico na eleição. Avançar para isso. Nós temos que começar a manter uma clareza e reforçar cada vez mais os judiciários, como a população vem fazendo, 3 milhões de pessoas na praça, ali na Paulista. Sim, Isso são sim. coisas que vão reforçando a democracia. O combate à homofobia, uma série de coisas. E aí eu acho que isto é que reforça a democracia. E em relação às leis, o que o senhor acha que precisa ser mudado para a coisa poder realmente entrar por um túnel mais justo para todos? Uma das primeiras coisas, parar com a lei, ter uma lei, acho que já até tem alguma coisa nesse sentido, talvez seja aperfeiçoar, parar com esse negócio de lotear ministério, começar a fazer concurso para as coisas, lotear ministério, não é uma coisa... Por que o cidadão entra no ministério? Sim. Diga para mim, o partido fica louco para colocar o cara no Ministério da Saúde, porque tem uma alta verba no Ministério da Saúde que vai ser gerida por aquele partido, por aquele cidadão que o partido coloca lá. Será que o cidadão que entra lá está preocupado com a saúde pública? Ou ele está preocupado com outros interesses? Essas coisas precisam ser mais claras. Quer dizer, o partido precisa disputar a eleição com um programa claro. E a população precisa tomar um cuidado e olhar o passado de quem ela vai eleger. Nessa corrida presidencial, alguns candidatos já surgem, né? Algumas pesquisas também nos mostram isso. Como é que o senhor analisa todo esse alvoroço já alguns meses antes da eleição com candidatos? Enfim, qual que é a tua visão em relação a eles? Eu tenho andado aí pela periferia e conversado muito. O povo está muito descrente. Sim. Esse é o teu sentimento, a população, né? O povo está muito descrente, não tem um nome de consenso. Cada um que você analisa, ele tem por trás dele tem um monte de coisa que o desabona. Mas ainda não tem aquele candidato de consenso. Hoje nós temos alguns candidatos que não inspiram confiança, se bem que alguns que eram candidatos estão caindo por tabela.
Quer dizer, não tem um partido que hoje a gente possa falar, isso é um partido sério, um partido que nós vamos apoiar. Está tudo meio nebuloso. Quer dizer, então é uma eleição que está difícil te dizer isso, viu? Como ex-político, como o senhor entende, já que o senhor tocou nesse assunto, o senhor está com certeza conversando com as pessoas estão mais um tanto quanto descrentes dos políticos, né? Acho que foi isso que o senhor quis dizer. Como recuperar essa credibilidade? É tentar olhar o passado das pessoas que estão pedindo o seu voto. Sim. Olhar o passado, ver como é que ela agiu, qual é o comportamento, o que ela defende hoje, se tem posições homofóbicas, o que ela pensa em relação à democracia, o que ela pensa em relação às leis, o que ela pensa em relação à questão da verba pública, como ela acha que deve gerenciar isso. São algumas pistas. O que eu tento ajudar é o seguinte, não dá para dizer hoje, apoiar o que eu vejo a população falar. Eu não vou votar em ninguém. Porque ao não falar isso, não votar em ninguém, ela está ajudando o político corrupto, que quer que você não vá votar mesmo. Porque você é um cara que tem um pouco mais de informação e você vai para a urna, você não vai votar no cara que é corrupto, no cara que tem posições homofóbicas, no cara ditatorial, ligações estranhas, com posições militares. Então você vai para a urna com um pouco mais de informação. Se você não for para a urna ou for lá e anular o voto, o que vai acontecer, você está ajudando, na minha concepção, você está ajudando esse tipo de político, porque é um a menos. Você não vai votar nele, mas você não vai votar num cara bom. Você deixou uma grande oportunidade de poder influenciar naquilo para tentar melhorar o país. A gente não pode desistir, não desista nunca, acredite. Importante isso, hein? A política mudou muito do seu tempo para agora? Mudou muito. Mudou muito. Na minha época, se acreditava muito no ideal. Sim. Na posição ideológica. As forças eram mais claras. Hoje você vê discursos que eles não ficam claros para a população. Por isso que a população diz, todo mundo vem aqui, promete isso e aquilo. E acabam mentindo, não cumpre. Essa é uma das grandes coisas, o político muda. Quando ele está no mandato, tudo que ele falou, ele não cumpre. A população está com essa visão, que eu dou razão. Tem razão, mas nós temos exemplos muito bons na política. Temos exemplos muito bons. Quem, por exemplo? Eu diria para você, por exemplo, vamos ver assim, tá difícil, hein? Tá difícil. Tá difícil. Mas ainda temos. Pegando esse gancho, eu queria que o senhor fizesse uma analogia do tempo sobre talvez aí uma falta de liderança ou de líderes. Na sua época, como parlamentar na casa, nós tínhamos, não que hoje não tenha, mas nós tínhamos grandes líderes, né? Ulisses, Tancredo e por aí afora. Qual é essa analogia que isso pode fazer em relação a grandes nomes do passado, Orestes Quércia, até propriamente o Maluf, mas o Maluf, a gente já tocou nesse assunto, né? Enfim, acabou sendo preso, está respondendo processo, enfim. Dá para fazer uma analogia de nomes importantes lá do passado para os políticos de hoje? Dá, não dá para comparar. Franco Montoro, né, na sua época. Não dá para comparar as posições, por exemplo, de Tancredo, de Ulisses. Foram políticos que fizeram a política com P maiúsculo. Eram estadistas, pessoas que tinham uma posição de país. Sim. Isso hoje a política, os líderes de hoje apequenaram a política. Se apequenou em busca de pequenos favores, vive de favores, Você pega aí um Eduardo Cunha, presidente do Congresso, cara. Esse cidadão assaltou o país. Assaltou o país. E aí foi feita uma grande luta para aprovar a condenação e a prisão em segunda instância, que os partidos que estavam lá batalharam
e aprovaram, conseguiram que o judiciário aprovasse em 2016 a segunda instância, e que hoje estão contra. O veneno virou contra, o feitiço virou contra o feiticeiro, estão contra. Então, esses políticos estão em extinção. Nós estamos precisando renovar a política. Está em extinção. Por que os líderes estão extintos? E aí, talvez não seja só na política, talvez no esporte, né? Em outros setores. Você entende assim também? Com certeza. Entendo assim e digo mais. Quer dizer, eu dou aula para adolescentes, terceiros anos do ensino médio, e eu sinto uma dificuldade muito grande e uma tristeza em perceber o desinteresse com a política. Há um desinteresse enorme, não querem discutir, não querem saber. Não dá para colocar todo mundo no mesmo saco. Sim. Tem políticos e políticos. Eu acho que tem luz no fundo do túnel ainda. O senhor está visualizando algum líder para o futuro dessa nova geração de políticos? Eu tenho, no partido, eu sempre gostaria que, no PT, por exemplo, no partido do PT, eu não sei porque Tarso Genro está quieto, lá do Rio Grande do Sul, que foi governador. Sim. Não vejo as posições dele, sempre achei ele uma posição, tem o nome limpo, não está envolvido em nada. No PMDB, eu vejo com dificuldade, porque o partido participou de todos os governos, está envolvido até o pescoço com a corrupção, ajudou a assaltar o país. Numa época antiga, lutou bastante contra a ditadura, mas agora é um partido que prestou desserviço à nação. Quer dizer, então eu estou vendo uma escassez de liderança. Tá. De como que isso vai se conduzir. Espero que essa eleição traga... Surge agora Joaquim Barbosa. Olho com bons olhos Joaquim Barbosa, mas ainda estou em muita dúvida. Não sei para onde ele vai, porque ele não me responde uma questão até hoje que precisava ser respondida. Nós precisávamos tanto do Joaquim Barbosa e ele saiu do judiciário. Eu nunca entendi isso, porque... Se ele conseguir me responder isso... Boa pergunta. Nossa, agora que você tiver uma oportunidade, faça essa pergunta. Se tiver esse privilégio, eu vou repassar. Deputado, eu estou em mãos aqui, o deputado trouxe para a gente aqui, as atividades parlamentares da época eram registradas, evidente que nós não tínhamos, né, as mídias sociais de hoje, né? Não tinha TV Assembleia. Não tinha. Aliás, o senhor comentou que o senhor foi um dos precursores aí em apoio da TV Alesp, né? Um projeto de lei meu, aqui na casa, autorizando a Assembleia a firmar convênio com a Fundação Padre Anchieta para transmitir tudo o que acontecia aqui no Parlamento, para dar transparência a isso. Certo. Aí nasceu a discussão, por que a Assembleia não tem um canal de TV? Certo. E está aqui hoje. Que muito obrigado, deputado. Uma realidade. A casa, todos nós aqui do estúdio, a gente agradece o senhor. Deputado, é muito legal, né, a gente poder ter essa dimensão de como que eram feitos os materiais, né, das atividades, por escrito, né, nos livros, né, que hoje está tudo muito digital. Cheguei né? aqui e não tinha computador nos gabinetes. Pois é, então... Era na máquina elétrica. Na máquina. O senhor teve projeto, a gente está chegando ao final do programa, mas o senhor me dizia que o senhor teve projetos aprovados, né? Tive, uma lei aí, que eu não lembro o nome agora, ela deu muito debate, a eleição de um trabalhador, pelo menos um trabalhador para a diretoria das estatais. Projeto de lei 246 de 1983, da sua autoria. Isso, aprovado, sancionado pelo governador Montoro. Sim. Então, por exemplo, você pega uma empresa estatal, tá. Das 5 diretorias, uma tem que ser eleita pelos trabalhadores da empresa. Qual era o espírito disso? Era fiscalizar a aplicação do dinheiro da empresa, o orçamento da empresa, dar transparência a tudo isso para os próprios trabalhadores, discutir a política salarial. Era essa, além de várias moções, né? Fui para Cuba, fiz moções aí de reatamento com o povo cubano, Sim. com o Brasil, reatamento político. Logo em seguida tive aqui a visita
cônsul dos Estados Unidos, porque eu fui para Cuba, e ela queria saber por que eu fui para Cuba. A recebi no meu gabinete, e ela me convidou para ir visitar os Estados Unidos, para mim, segundo ela, ver como é que funcionava a democracia. Legal. Tudo pago pelo governo cubano. Eu acabei não indo. Muito bem. Por divergências políticas, porque em seguida Cuba invadiu bombardeou a Líbia. Sim. E eu estava naquela ideologia dentro da bolha. Tá. E na bolha eu tinha que ser coerente, fui coerente com as posições que tinha. Acabei até não aceitando esse convite, que eu me arrependo até hoje. Pois é. A vida é feita assim. Deputado, eu quero agradecer em nome de todo o parlamento a sua visita. É um privilégio poder conhecer o senhor, poder conhecer as atividades que o senhor desenvolveu na época. Muito obrigado mesmo de coração. Volte sempre para nos visitar. Tá bom, eu que agradeço, espero que tenha sido a contento aí. E precisando de mim, eu estou sempre à disposição. E quero dizer ao povo que não desista. Tá certo. Não desista. Ok, não desista, tá isso certo. aí. Muito obrigado, deputado. Falou. Memórias do Poder Legislativo está terminando. No programa de hoje recebemos Paulo Diniz, ex-deputado estadual pelo PT, que cumpriu a 10ª legislatura no período entre 1983 e 1987. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo programa. Fique na paz.